Como o meu coach chegou, está aqui já, eu vou chamá-lo. Deixa eu mutar os microfones de vocês. Vamos para a sessão de número 9. Vem para cá, Paulo. E depois a gente conversa um pouco mais. Vou ficar um tempinho mais com vocês aí no final. Quem pode ficar, fica. Quem não pode, tudo bem. Porque depois a gravação vai para a plataforma. Paulo. Boa noite, Maurílio. Boa noite, colegas. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Que alegria estar contigo aqui, Paulo. O reencontro Nem aí. Vale. Um novo ano. Novo ano, depois de 2020 ficando para trás, nossa expectativa é de um 2021 mais favorável, mais glorioso, cheio de oportunidades, com certeza. Como é que foi aí de final de ano, de Natal, Ano Foi tudo Novo? bem, graças a Deus, a família tudo em paz, tirando alguns contratempos de saúde na família, mas de resto está tudo maravilhoso, tudo caminhando bem. Que maravilha! E vamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui, Paulo, agora para fazer algo maravilhoso. O que tu acha? Maravilha! Estou aqui preparado. Maravilha! Também estou aqui preparado para a nossa nona sessão. Nona sessão? A penúltima do nosso processo de coaching. Isso mesmo. Estou aqui com uma expectativa muito boa para a nossa sessão de hoje. Vamos ter nessa sessão 35 minutos, Paulo. 35 minutos é o tempo suficiente para a gente conduzir a nossa conversa aqui de coaching, para te apoiar na conquista do teu objetivo, na conquista desse resultado que nós estamos trabalhando aí, nesse projeto inicial, que era uma ideia, que era um sonho e que daí se transformou nesse projeto que tu visualizou, se enxergou aí, ensinando competências socioemocionais com educadores, né, para educadores, para escolas públicas. É isso? Exatamente isso, Maurílio. Ok, a gente tá aí nessa sessão de hoje para avançar na direção desse objetivo. Em algum momento eu posso interromper alguma fala tua para esclarecer algum ponto, para te perguntar alguma coisa que eu não compreendi, ou algum ponto que eu acredite em importância até para trabalhar contigo, tá? Essa interrupção é para que você aproveite melhor a sessão. Tudo bem? Tem a tua permissão? Tudo bem. Tem a minha permissão, sim. Okay. Estamos combinados. Em algum momento, caso eu não esteja aí te olhando diretamente, é porque eu estou aqui tomando nota, anotando alguma coisa daquilo que você está falando. Eu vou estar anotando aqui no meu material, aqui, tá bom? Para depois poder, inclusive, compartilhar contigo algo dessas anotações que possam agregar no teu propósito e no teu objetivo. Combinado. Como a gente está pela internet, qualquer falha na conexão aí, volta assim que der, caso tu caia. Se eu cair, me espera que eu tô voltando, tá bom? Se travar alguma coisa, faz sinal aí, tá? Dá um jeito de me avisar que não tá me ouvindo, que eu vou fazer a mesma coisa contigo, tá bom? O importante é que a gente aproveite da melhor maneira esse tempo que a gente tem pro teu benefício, certo? Ok, certo. Tu tá comprometido em aproveitar ao máximo essa sessão de hoje, Paulo? Bastante comprometido, no máximo, esperando que saiamos daqui com resultados muito favoráveis a esse meu projeto. Como é que fica o Paulo totalmente comprometido? Como é que é o semblante do Paulo totalmente comprometido? É um semblante de guerreiro, semblante de autoestima, de empoderamento para essa sessão maravilhosa de hoje. Então, tá aqui o guerreiro? Tá aqui o guerreiro? Tá aqui. Tamo junto. Me torno nesse momento um guerreiro, para junto contigo a gente fazer dessa sessão a nossa melhor sessão até aqui. Tamo junto? Maravilha.
Maravilha? Tamo Vamos junto. lá. Vamos lá, então. Qual que é a tua expectativa para essa sessão de hoje, Paulo? Minha expectativa é sair dessa sessão hoje, considerando já os momentos finais do processo, é sair com mais solidez dessa sessão. Algo que venha realmente a contribuir para esse meu objetivo e que possa aclarar cada vez mais que essa ideia que passou para o papel, que do papel se transformou num projeto, realmente possa se concretizar brevemente. E se você especificasse o que significa sair com mais solidez dessa sessão, como é que você descreveria de forma específica esse resultado dessa sessão? Sair daqui com um direcionamento, com diretrizes, com frases, com palavras que possam me direcionar cada vez mais, para ficar mais focado nesse meu projeto, para que eu fique mais centralizado e conectado com isso. Você hoje está focado, Paulo? E eu estou focado. Está focado? Estou Eu te ouvi focado. falando sobre... Pode falar. A ansiedade, num aspecto positivo, me tomou hoje durante todo o dia e não vi a hora de chegar a esse momento. Ok. Te ouvi falando sobre diretrizes, um direcionamento através de palavras e frases que te deixe Isso. focado, centrado no teu objetivo. Se a gente É chegar no isso. final da sessão e tu tiver frases, tiver palavras que te direcionem e te sirvam como diretrizes para que você esteja focado e centrado, você vai ficar satisfeito Certo. com essa sessão? Totalmente. Eu estou nessa sessão para isso. Ok. E o que mudou da nossa última sessão, dia 17 de dezembro, para cá? O que aconteceu, Paulo? Eu dei uma aprimorada naquele plano de ação, né, que eu estabeleci mensalmente, quer dizer, semanalmente, né, as ações, e permitiu para que eu pudesse realmente ficar mais centralizado nas ações, lendo o livro em períodos pré-definidos, assistindo a minhas aulas do curso de competências socioemocionais. Não ficou algo jogado para que a meu bel prazer eu pudesse, hoje eu vou pegar. Não. Tendo esse planejamento e seguindo ele à risca, a gente vai passo a passo, gradativamente, semana a semana, fazendo, esgotando as etapas, seja de um livro, capítulo por capítulo, seja de uma aula, de um curso, fica mais consistente, mais planejado, mais congruente, e isso resultou em algo muito positivo para mim. Entendi. E o que especificamente você leu, você assistiu, você estudou aí nesse tempo? Então, eu dei sequência à leitura do livro da inteligência emocional e folhei para tentar colocar também no planejamento o livro do Augusto Cury, que eu havia mencionado em uma das sessões anteriores, e também a sequência das aulas do curso de competências socioemocionais, que é imprescindível ter esse conhecimento prévio para nortear todo o planejamento da estruturação do projeto, da sua implantação. Então, eu fiquei basicamente nessas ações, até porque entramos num recesso escolar, né? Então, as entrevistas, os contatos com os diretores e demais educadores das escolas municipais ficou para um momento posterior, quando retornarem às aulas, provavelmente agora em fevereiro, que começarei a fazer essas tratativas. Então, de lá para cá, eu fiquei basicamente nas aulas, no livro, dando a sequência. Ok, tu
tem falado seguidamente sobre o teu plano de ação. E Isso. agora, nesse intervalo, me falou em aprimorar o plano de ação. Exato. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para o teu nível de satisfação com o teu plano de ação, qual é Tá. o teu nível de satisfação? Olha, ele foi bem baixo, né? No início do processo, durante as ferramentas que foram aplicadas, durante as nossas sessões, eu fui percebendo que isso estava a desejar. E a partir, então, de uma implantação desse plano de ação, esses atos foram ficando melhores, foram ficando... a minha programação foi ficando mais tangível, né? E aí, obviamente que essa nota foi aumentando, sessão a Isso sessão. hoje? Hoje eu atribuo uma nota 7 para 7. 8, isso, quase chegando lá no ideal. E o que precisa acontecer, o que precisa acontecer com o teu plano de ação para que ele se torne um plano de ação 9? Eu precisaria robustecê-lo, colocar mais ações que me levem mais perto da concretização desse projeto, né? E eu tenho algumas ideias para implantar, nem que seja prolongando, né, o planejamento, distanciando ele, nem que seja para mais uns meses mais à frente, mas já colocar essas novas ações que farão toda a diferença lá no final, quando o projeto estiver implantado, para ele poder rodar. Então, essa tua programação, esse teu plano de ação que hoje está 7, 8, se você colocar novas ações, as ideias que você tem aí para meses à frente, colocar essas novas ações no plano, tu vai chegar a 9. Isso? 9, perto 9. do 10, E para chegar perto a do 10, ideal. e para chegar a 10, o que precisa acontecer com o teu plano de ação e para que ele chegue no 10? Eu precisaria enxergá-lo prontinho nesse planejamento durante o período em que eu atribuí como sendo o prazo para a implementação do projeto, que eu inicialmente falei 12 meses, né? Estabelecer dentro desses 12 meses, não só de 1 mês ou 2 meses, mas colocar um plano de ação para 12 meses, enxergando lá no final esse aperfeiçoamento. Está faltando isso. Ok, hoje o teu plano tem quantos meses planejados? Bimestral. Bimestral. Bimestral, Então, eu estou parado até fevereiro, que é onde vou ter as ações de tratativas das entrevistas com os educadores, ir a campo, né? Mas eu preciso de algo mais, Maurílio. Eu percebi também que eu preciso desenvolver estratégia de marketing, algumas coisas que fazem parte do negócio que eu ainda não coloquei no meu plano. Ok, eu vou te convidar hoje, Paulo, para fazer um exercício de, de imaginação em que você vai trazer para a nossa sessão, imaginando, você vai imaginar que você vai trazer para essa sessão pessoas que possam te ajudar na melhoria do teu plano, ok? Para que você consiga visualizar então esse plano, para que você consiga então avançar na direção do teu objetivo. E eu Certo. te convido a pensar pessoas que têm as competências, que têm o conhecimento, que têm as habilidades, que poderiam te ajudar com ideias, ok? Pensar pessoas que poderiam ser ótimos conselheiros. Certo. Conselheiros. Para te dar conselhos assertivos para você avançar na direção do teu objetivo. Tá? Te convido a listar alguns desses possíveis conselheiros. Quando eu te digo, convida quem você quiser, que tenha competências que são importantes para te ajudar nessa situação. Em quem você pensa? Pode ser
personagens, pode ser pessoas físicas realmente. Pode É ser isso? pessoas físicas, personagens, celebridades, pessoas do teu círculo de convivência, pessoas de fora do teu círculo de convivência, pessoas que estão vivas, pessoas que não estão vivas, mas que são referências para você, Tá. quem você quiser. Bom, eu vou começar lembrando aqui da minha de uma das rodas que nós trabalhamos nas sessões anteriores, onde houve um destaque muito grande acerca da minha espiritualidade. Foi uma Ok? pontuação bastante alta. E como cristão que sou, eu não me vejo exercendo esse meu projeto sem a presença de duas pessoas que são importantes para mim, no sentido de conselhos, né? No Ok, sentido de quem são? conselhos. Jesus Cristo Jesus Cristo, e Salomão, Salomão. o rei Salomão. Ok. Isso, na parte de espiritualidade seria essas Seria- duas, essas duas figuras, E né? pensando agora em quem consegue ter o resultado que você deseja ter, quem você Certo. poderia trazer? Bom, eu traria Goleman, Daniel Goleman, Goleman. ok. Eu acho que também traria aqui para me ajudar o Augusto Cury. Ok. Augusto Cury. E pensando aqui, Maurílio, como envolve educadores, eu acredito que nosso saudoso Paulo Freire seria um bom conselheiro. Ok. Você acredita então que Jesus Cristo, Salomão, Daniel Goleman, Augusto Cury e Paulo Freire poderiam te ajudar e contribuir nessa situação, isso? Acredito que sim. Ok, nós vamos fazer agora uma dinâmica em que você vai imaginar que você vai se colocar no lugar de cada uma dessas pessoas, um de cada vez. E Certo. quando você for pensar estando no lugar dessa pessoa, é importante que você traga à sua mente e ao seu corpo as informações que você tem a respeito dessa pessoa. Procure pensar, sentir, falar, okay? Se expressar como essa pessoa se expressaria, ok? Certo. E aí você vai se colocar no lugar dessa pessoa. E aí eu vou te fazer algumas perguntas. E essa pessoa, você no lugar dessa pessoa, vai ter a oportunidade de, então, dar conselhos para o Paulo. Certo? Entendi. Ok. Entendeu? Aham. Então, Paulo, te convido nesse momento a se colocar no lugar de Jesus. Traz a imagem, o som, a sensação que você associa a Jesus aí, para a tua mente e para o teu corpo. Te imagina se colocando nesse momento no lugar de Jesus. Você se torna nesse momento Jesus que vai trazer conselhos para o Paulo utilizar na melhoria do seu plano, fazendo com que diretrizes, com que direcionamentos, frases, palavras, novas ações possam ser incluídas então nesse plano de ação para realizar esse objetivo que estamos trabalhando, Aham. que é ensinar competências socioemocionais para educadores em escolas públicas. Consegue se colocar nesse momento no lugar de Jesus? Que o que Jesus faria se estivesse no lugar do Paulo?
ele, se estivesse no meu lugar, ele olharia esses educadores com total empatia. Ele amaria essas pessoas. E o que Jesus Cristo faria para se colocar com total empatia no lugar desses educadores? Pensando em ações. Ele iria externalizar o amor total dele ao próximo. E pensando nesse projeto, como Jesus externalizaria o amor total pelas pessoas? Não julgando as pessoas, mas valorizando as suas ações. Ele ouviria mais antes de falar. E jamais faria a essas pessoas o que ele não gostaria que fizessem para ele. Ok. Paulo, vamos agradecer a Jesus. Jesus Cristo contribuiu com a gente, contigo nesse momento, e agora você vai se colocar no lugar de Salomão. E eu te convido a trazer à tua mente as imagens, os sons, as sensações que te remetem a Salomão, que você associa a Salomão, e pense em Salomão e traga nesse momento a tua melhor versão de Salomão para essa nossa conversa, porque nesse momento você vai falar como Salomão. O que Salomão faria se estivesse no lugar do Paulo? Num grande momento de decisão que Salomão teve, ele precisou optar por algumas coisas. E Deus pediu para que ele fizesse um pedido, né? E ele pediu sabedoria. Sabedoria. Então, Salomão, no meu lugar, invocaria a sabedoria ao máximo para poder trabalhar nas competências socioemocionais. E invocando essa sabedoria, que ações Salomão incluiria no plano de ação do Paulo? Eu penso que Salomão, ele faria tudo que ele pudesse fazer. Ele faria, não mediria o mínimo esforço, mas ele faria de tudo para que essa sabedoria fosse manifestada na sua boca. E ele faria tudo de coração. Se tinha algo que Salomão fazia com maestria, eram ações entregando o seu próprio coração naquilo que ele fazia. Agora,
Me dê exemplos de ações que Salomão colocaria no plano para serem feitas de todo o coração. Uma das coisas mais belas que eu percebi na leitura de Salomão foi que, quando ele se deparava com o desânimo, ele dizia: jamais ceda. Quando o desânimo vier tentar te seduzir, jamais ceda ao desânimo. Jamais ceda ao desânimo. Acredito que, em Ok. outras palavras, seria a Agora, demonstração agradecendo. da resiliência. Daniel Goleman, Paulo. Acho que Deu uma travou um pouquinho aqui para mim. deu uma travada, Você mas tá agora travado, tá me ouvindo bem? despedindo de Salomão e entrando Tá me Daniel ouvindo, Goleman, é Paulo? isso? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo, Maurício? Eu caí? Deixa eu liberar o teu som aqui, porque agora voltou, você tá mudo. Oi, Paulo, clica aí. Aí. Olha, eu caí. Tá. É. Eu caí. Então, voltei. Eu te falava sobre trazer o Daniel Goleman para a nossa conversa. Tá pronto aí? Ok. Oi? Eu só não estou conseguindo te ver, mas deixa eu ver. Oi? Tá me ouvindo, Maurílio? Maurílio? Acho que eu estou com um problema aqui na minha conexão. Agora eu estou te vendo. Tá me vendo? Tá me Tô. ouvindo bem? Sim. Eu troquei a rede aqui, como eu tenho uma outra rede substituta, eu saí da principal e estou na secundária aqui, então me desculpem aí que falhou, né? Faz parte. Né? Agora voltei, Paulo. Acredito que não caia Ok. mais. Né? Paulo, eu te pedia para trazer o Daniel Goleman, né, para nossa sessão. Aí te convido a pensar, aí trazer para tua mente aí, para o teu corpo, as imagens, os sons, as sensações que te remetam ao Daniel Goleman, para você se colocar agora no lugar do Daniel Goleman. Você vai falar como o Daniel Goleman fala, você vai trazer aquilo que Daniel Goleman pode contribuir com o teu objetivo. Sim. Ok? O que Ok. Daniel Goleman faria se estivesse no lugar do Paulo? Daniel Goleman ele não deixaria existir uma reação
aquela reação automática, mas ele usaria o cérebro pensante para ser mais racional. Não deixar nada, não deixar o corpo, as ações se desenvolverem no automático, mas ele usaria sempre o cérebro pensante, ele fala isso, para que a pessoa seja mais racional. E pensando no teu plano de ação, que novas ações Daniel Goleman acrescentaria ao planejamento do Paulo? Ele na verdade, ele centralizaria todo o potencial dele para aumentar um desenvolvimento sobre as ações necessárias. Ele evitaria usar aquele cérebro emocional, voltaria a falar naquele cérebro pensante. Então, ele, antes de tomar as ações, ele pensaria e colocaria isso no plano para evitar um resultado negativo. Ok. Agradecer ao Daniel Goleman e vamos convidar nesse momento o Augusto Cury. Você vai trazer o Augusto Cury. Então traga nesse momento para a tua mente, para o teu corpo, a lembrança de imagens, sons, sensações que você associa ao Augusto Cury. E aí você vai falar como Augusto Cury fala e vai trazer os conselhos de Augusto Cury para o projeto do Paulo. Ok? Ok. O que Augusto Cury faria se estivesse no lugar do Paulo? Ele desenvolveria, como sendo o pai da inteligência emocional, como ele é conhecido, ele desenvolveria um conjunto de competências para que a pessoa aprenda a conquistar o autoconhecimento, para que ela saiba lidar com as próprias emoções, ampliando a empatia, que eu falei no início, e mantendo-se focada, essa pessoa se manteria focada nos seus objetivos. Então, na verdade, ele desenvolveria esse conjunto de competências, né? Para que a pessoa aprenda a conquistar esse autoconhecimento necessário. E aí, lidando com as próprias emoções, vai ampliar a sua empatia e também vai se manter focada nesses seus objetivos. Eu acho que isso ele faria. Ok. Vamos agradecer então ao Augusto Cury e vamos trazer nesse momento Paulo Freire. Eu te convido a pensar aí no Paulo Freire, trazendo imagens, sons, sensações que você associa ao Paulo Freire. E aí, nesse momento, você se coloca no lugar do Paulo Freire para responder como Paulo Freire responderia a essas questões. Você vai falar e vai se expressar no lugar do Paulo Freire. Ok? Sim, ok. Como agiria Paulo Freire? O que faria Paulo Freire se estivesse no lugar do Paulo Henrique? Bom, um dos mais notáveis educadores brasileiros que tivemos,
seus ensinamentos, até o dia de hoje, são considerados como riqueza. Então, Paulo Freire, no meu lugar, eu acredito que ele se valeria da autonomia. Autonomia para tomada de decisões, uma vez que ela significa a capacidade de fazer as escolhas. Capacidade de fazer as escolhas e conduzir nas próprias ações, né? E de modo que, sendo essa capacidade, ela também provoca a liberdade de construir e reconstruir aquilo que é ensinado. Acho que essa lição de Paulo Freire, utilizando-se da autonomia, ele faria isso no meu lugar. E que ações ele colocaria no plano de ação do Paulo? Ações que Paulo Freire faria. Tem algo que me marcou lendo Paulo Freire, que ele dizia assim, que ensinar o aluno a ler o mundo, esse ler o mundo entre aspas, ensinar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo. Um mundo transformado é o que nós precisamos. Então, eu acredito que esse ensinamento de Paulo Freire cai bem nesse meu projeto. Ensinar com amor, ensinar a leitura do mundo, né? Com as competências socioemocionais. Eu tenho certeza que esse ensinamento de Paulo Freire, ele faria isso no meu lugar, porque vai transformar o mundo. Eu havia combinado contigo no início que nós teríamos 35 minutos, então estaria Sim. acabando agora. Eu vou te pedir para a gente estender um pouco esse nosso tempo. É possível? Perfeito. É possível. Para a gente poder avançar aqui na nossa sessão. Acredito que mais uns 5, no máximo 10 minutos a gente consiga. Tudo bem? Claro, sem problema, Maurílio. Ok. Paulo, quando você trouxe Jesus Cristo como um dos conselheiros, você falou que Jesus olharia esses educadores com total empatia, que ele amaria, ele iria externalizar o amor total, não julgando as pessoas, valorizando as ações, inclusive, ouvindo mais antes de falar, okay? E não faria aos outros aquilo que ele não gostaria que fizessem com ele, aquilo que ele não gostaria que fizessem com ele. Quando você trouxe Salomão, você falou que Salomão invocaria a sabedoria, faria tudo o que pudesse fazer de todo o coração. E tem uma frase que você trouxe aqui de Salomão que é: jamais ceda ao desânimo. Jamais ceda ao desânimo. Depois você trouxe o Daniel Goleman e falou que Daniel Goleman não deixaria existir reação automática, usaria o cérebro pensante. Antes de tomar uma ação, ele pensaria antes de tomar ação. Daí depois você trouxe Augusto Cury e falou que Augusto Cury desenvolveria um conjunto de competências para obter autoconhecimento, para a pessoa aprender e ter o autoconhecimento. Foi isso que eu consegui anotar aqui. Se mantendo focado nos objetivos, ampliando também a empatia, iria ampliar também a empatia, aquilo que você falou no início. Depois você trouxe o Paulo Freire, e disse que Paulo Freire se valeria da autonomia e da capacidade de construir e reconstruir. Eu não peguei algo que está relacionado a esse construir e reconstruir.
Mas aí tu trouxe uma frase: ensinar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo. Por isso que eu anotei dos teus conselheiros uma série de palavras e frases que você trouxe. E agora, nesse momento, Paulo, tendo passado por esse exercício aqui de imaginação com os conselheiros, eu quero te convidar a fazer um novo exercício de imaginação, tá? Onde, se você me permitir, eu vou pedir para você fechar os olhos, tá? Permite? Então, fecha os teus olhos, Total Paulo. permissão. Imagine que você, agora muito relaxado, muito à vontade, se sentindo tranquilo, à medida que você respira aí algumas vezes, inspirando profundamente, depois expirando, você vai ficando mais tranquilo. Cada inspiração, você está se conectando aí com você e está ficando mais tranquilo, para aproveitar ao máximo essa experiência aqui, ok? E aí você, estando bem tranquilo, você vai se imaginar observando um plano de ação de 12 meses. Okay? Você está olhando para um plano de ação de 12 meses. Um plano de ação que foi construído com muita entrega, com todo o coração, com a inspiração e a ajuda dos teus mestres, das tuas referências. Inclusive, você trouxe ideias de Jesus Cristo, de Salomão, de Daniel Goleman, de Augusto Cury, de Paulo Freire. E nesse plano de 12 meses, tem muitas palavras e frases escritas. Talvez em cada mês tenham ações a serem realizadas, tenham palavras escritas, tenham frases. Constrói aí na tua mente esse plano de ação de 12 meses. O plano que vai te deixar ainda mais focado, centrado no teu objetivo. Descreva para mim esse plano de ação. Como ele é? Ele é um plano com 12 quadros, um para cada mês, e me vejo preenchendo mês a mês esse plano com as ações, buscando resgatar esses maravilhosos conselhos que os meus mestres contribuíram comigo. Nesse momento, eu estou procurando absorver a forma como você sintetizou para mim. Foi muito significativo. Cada frase desses conselheiros. E eu quero, de alguma forma, inseri-los nesse plano de ação também, deixar essas anotações, nem que seja no rodapé de cada mês, esses conselhos, e consigo enxergar ele sendo preenchido, Maurílio. Consigo Você até já ir... consegue... Sim, pode falar. Você consegue olhar para cada um dos meses aí nesse plano de ação? Uhum. Você conseguiria ir em dezembro de 2021? Olha para dezembro de 2021 e me diz o que está escrito aí em dezembro de 2021. Está escrito preparativos para o início do projeto de competências socioemocionais. Que mais? Vejo uma lista, tá? Uma anotação de uma lista de convidados. Dentre eles,
os mais variados educadores do município. E o que está escrito nesse mês de dezembro que o Paulo vai estar fazendo lá? Está escrito que eu vou explanar uma aula inaugural desse curso de competências socioemocionais para educadores. Ok. Você pode voltar um pouquinho ali para o mês de novembro? E no mês de novembro, o que está escrito? Novembro de 2021, um mês antes da aula inaugural. Novembro de 2021, está escrito para disparar as ações em marketing digital, visando alcançar o maior número de educadores possíveis para participar deste evento. Consegue voltar para outubro? Outubro de 2021. O que está escrito em outubro de 2021? Em outubro de 2021, vejo consignado uma agenda de entrevistas com diretores de escola, de vários diretores, propagando esse meu evento que se realizará por meio dessa aula inaugural. Consegue dar uma olhadinha para o lado e visualizar o que está escrito em setembro de 2021? Em setembro de 2021 está programado um evento para educadores, aproveitando a comemoração da independência do país, do Brasil, sendo uma ótima oportunidade para desenvolver também o anúncio desse curso. Voltando um mês, agosto de 2021. O que está escrito em agosto de 2021? Não perder a oportunidade do aniversário do município de Sorocaba para trabalhar um evento com os educadores, no sentido das competências socioemocionais. Tem um evento. Um evento envolvendo todos os educadores possíveis. Dá mais uma olhada para o lado aí, que tem o mês de julho de 2021. O que está escrito em julho de 2021? Em julho de 2021, já está projetada a realização de uma integração por meio de uma palestra sobre assuntos de competências socioemocionais para educadores. E junho, Paulo? O que tem em junho? Em junho é um mês que antecede as férias escolares. Já daria para projetar alguma atividade durante as férias para alunos, também para professores. Um evento descontraído, um evento que possa estimular os alunos e os professores quando do retorno das aulas. E maio, um mês antes? Maio.
Em maio seria oportuno um evento somente para professores, focado especialmente para que eles pudessem perceber o quanto que são importantes no processo educacional, mas com a observância das competências socioemocionais fazendo parte da vida deles. Acho que em maio dá para fazer isso. E abril de 2021, o que está escrito aí? Abril de 2021, como não poderia deixar de fora, poderia programar a realização de uma palestra para alunos, especificamente, para mostrar para eles o valor das competências socioemocionais na vida deles e para que eles possam ir para a sala de aula valorizando cada vez mais o seu mestre, que é o seu professor, o seu diretor, o seu auxiliar que merendeira, que dá o alimento para ele. Tenho certeza que se em abril fizer esse evento, os alunos serão transformados com uma lição de competência socioemocional. E março, um mês antes, março de 2021, o que tem aí? Em março de 2021, após o estabelecimento de contatos com os educadores no início do ano letivo, talvez pensando numa flexibilidade maior no meio dessa pandemia, possamos injetar nas escolas municipais todo o meu projeto de levar às escolas municipais públicas o desenvolvimento de um tema das competências socioemocionais para todos os educadores e alunos e para a comunidade de uma forma geral. Acredito que seria Paulo. uma excelente oportunidade. Ok, Paulo, parabéns no teu tempo, no teu jeito pode abrir os teus olhos, te convido a pensar, onde é que tu passou o teu ano novo? Passou em Sorocaba? Passei aqui mesmo. Sorocaba? É. Em que lugar? Passei em casa, não pode, a gente não tinha muita opção, tinha que ficar com a família, e por conta do distanciamento, por conta da pandemia, não tinha muito, podia viajar, não podia, mas aproveitei bem, fizemos uma reunião virtual com a família. Estava em Sorocaba, mas teve reunião virtual. Ok. Teve. Paulo. Nos conectamos com o México, tem um parente lá na Argentina. Que maravilha. Foi maravilhoso. Paulo, o que ficou dessa experiência aí da vinda dos conselheiros e da tua visualização do teu plano de 12 meses? Maurílio, foi magnífico. Essa experiência foi magnífica, porque o fato de eu vivenciar como conselheiro foi mágico. Mas foi extraordinário ouvir o meu coach dando para mim, de forma sintética, as principais palavras que eu usei. Quando eu te ouvi, aquilo para mim me causou um impacto muito grande. Porque falar é uma coisa, mas ouvir o que você falou é muito impactante. E aquilo foi penetrando em mim de uma maneira muito fantástica.
E vivenciar essa mentalização agora de tudo isso que você foi me conduzindo, foi muito emocionante. Foi muito emocionante, porque eu consegui realmente mentalizar o meu plano de ação, e essa forma que você utilizou de ir retrocedendo mês a mês me fez escrever o meu plano. Então, eu estou sem palavras aqui para dizer para você o quanto que eu estou emocionado de te ouvir mencionando as minhas frases que eu adquiri dos meus conselheiros. Tudo que eu falei foram palavras que você falou. Procurei preservar aqui a íntegra Exatamente. das suas palavras. Agora, tem uma série de palavras aqui. Por exemplo, você falou no início que queria palavras e frases para te dar um direcionamento. Você listou uma série de frases e palavras relacionadas a cada um dos meses do ano, começando lá em dezembro de 2021, quando você já está fazendo os preparativos para o início do projeto, com uma lista de convidados educadores e com a aula inaugural do curso de competências socioemocionais. No mês de novembro, você falou em disparar ações de marketing para alcançar o máximo de educadores, o máximo de pessoas. Em outubro, agenda de entrevistas com diretores das escolas, né, propagando o evento. Em setembro, evento para educadores relacionado à comemoração da independência. Em agosto, não perdeu a oportunidade do aniversário do município de Sorocaba, fazendo um evento para todos os educadores. Em julho de 2021, projetada a realização da integração através de uma palestra de integração. Em junho, o mês que antecede as férias, então projetar um evento mais descontraído. Em maio de 2021, um evento só para professores. Em abril, a realização de uma palestra só para alunos. Em março, o início do ano letivo. Eu parei por aqui, como tu já me falou em ações que tu tem para fevereiro, proporcionei essa experiência para ti enxergar esse plano de 12 meses aí, então, que você deseja, tá? Eu imagino que com base nisso que a gente vivenciou aqui, você possa aproveitar aí esse intervalo que tem aí para você usar essas informações da melhor maneira que você desejar. Certo? Sim, certo. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Tu vai compartilhar tudo isso comigo depois, né? Posso compartilhar com você tudo isso depois. Você quer que eu Porque, compartilhe? sabe por que eu tô te perguntando? Porque a nossa mente, ela tem uma grande tendência do esquecimento, né? Agora aqui eu tô conectado, tô te ouvindo, mas seria um grande presente para mim se você... Vou listar esses 12 meses aqui e vou colocar no teu WhatsApp, tudo certo? Meu Deus, é isso mesmo. Maravilha, vamos lá então, Paulo. Uma boa noite e aí, gratidão. Logo mais já vai estar no teu WhatsApp esses 12 meses aí que você descreveu para mim, tá bom? Maravilhoso. Maurílio, Um eu só peço abração. licença que às 21h30 eu tenho um compromisso, então eu vou me desconectar logo mais, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Peço licença para você e para os demais colegas. Maravilha, maravilha. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Deixa eu só pegar aqui e liberar o microfone de vocês para a gente falar um pouquinho sobre essa sessão que lá na plataforma vocês têm essa sessão sendo aplicada de duas formas diferentes. Tá? Porque tem lá uma sessão com o Jackson e tem lá uma sessão com o Antenor, que está à disposição de vocês. No curso inicial, eu acho que tem uma com o David, se não me engano, tem uma com o David. Tá? Então vocês têm 3 outras formas que eu apliquei, pelo menos 2 formas diferentes. Uma eu fiz com o Antenor com as cadeiras, o Antenor colocou as cadeiras, e aí sentou numa cadeira, levantou, sentou na outra cadeira, que é bem legal aquela dinâmica, e usando as cadeiras vazias mesmo,
né? Deixa eu só ver como é que eu faço aqui para liberar o microfone de vocês, porque não está aqui. Agora sim. Tá, quando quiser falar, tá liberado. E aí eu tive uns contratempos aqui com a minha conexão, e aí no final resolvi dar um tempo a mais aí para nossa conversa, até para deixar ela fluir. Agora o ensaio mental, se eu fizesse o ensaio mental completo, imagina onde é que a gente ia, né? Parando e melhorando o roteiro daquele primeiro ensaio, e aí depois fazendo ele vivenciar essa experiência usando os passos do ensaio mental, todos eles. Aqui eu fiz um ensaio mental reduzido, né? Bem reduzido, só fazendo ele imaginar o plano. Mas foi legal, né? Gostaram da experiência? Tem alguém que queira perguntar alguma coisa? Eu vi que tem algo no chat. Pode falar, Sueli. Assim, ó, eu até escrevi a pergunta, por que isso tem alguma lógica de começar de perguntar do fim para o começo, os meses? E para dizer que ser coach e coach é tudo de bom e a gente consegue tirar do outro e o outro tirar da gente uma coisa que a gente nem sabia que tinha, um potencial. Então, eu estou aprendendo a cada dia e ontem, depois de terminar a sessão com a minha coach Verônica, nós fizemos um feedback entre nós, né? E as duas estamos maravilhadas com o que está acontecendo conosco. Acredito que com os colegas também esteja acontecendo isso. Tá. Quando você faz esse exercício que eu fiz, começa lá da data da meta conquistada, você está usando o princípio da ponte ao futuro. Já aconteceu, então ele já está lá com a meta batida, com o resultado esperado. Aí você leva ele até o futuro, ok? Então usa o princípio da ponte ao futuro. Tem uma série de técnicas e ferramentas que utilizam esse mesmo princípio. Você leva a pessoa ao futuro e aí pergunta o que ele está vendo, ouvindo e sentindo no futuro e vai trazendo ele para o presente, acumulando os insights, os passos que ele deu para chegar naquele resultado. Tem diversas ferramentas e técnicas que se utilizam desse princípio que está contido na ponte ao futuro. Tu leva a pessoa para o futuro. Então, na mente dela foi criada uma vez. Então, agora é só criar aqui no mundo real. Tudo que existe foi criado dentro e fora. Primeiro a gente cria dentro. Então, já criou, dentro dele já aconteceu. Ele já está lá com a lista de convidados, já está lá com aula inaugural sendo realizada em dezembro, isso já foi criado dentro dele pelo menos uma vez com esse princípio da ponte ao futuro. Facilita e é uma experiência muito rica. Eu poderia começar de fevereiro? Poderia, só que aí a gente não está usando essa ponte ao futuro, que é uma alavanca poderosa para liberar esse potencial criativo, imaginativo, okay? que foi um detalhezinho que agregou. Entendeu? Ponte ao futuro. Levei ele para o futuro e vim do futuro para o presente. Essa lógica. Ok? Ok. Então, ponte ao futuro. Ô, Maurílio, é o Sérgio, tudo bem? Boa noite. Sérgio? Boa noite a todos aí. Uma dúvida, né? Com relação a esse exercício de imaginação com cadeiras vazias, é fato, né? E foi memorável essa sessão onde você coloca o plano de ação. Então, né? Ele finda com o plano de ação. E quando a gente tem outras sessões, ou com outras ferramentas, referindo a outras sessões, a gente também formaliza algumas ações. Aí a pergunta, né? Para que essa questão de ações não acabe sendo só ações paliativas, talvez pelo tempo, pela janela entre sessões, eu vi um comentário que o
pessoal estava falando no curso anterior, que a ICF estaria vendo uma questão de reformulação, de como colocar em todas as sessões planos de ações, né? No caso aqui de cadeiras vazias, é claro, e é memorável, e ela acaba levando realmente a essa questão do plano de ação. Qual a orientação? Não, Né? ela não leva para o plano de ação. Na verdade, Não, né? o que levou para o plano de ação, Sérgio, foi a expectativa que ele trouxe. Foi o fato dele dizer que o plano... Eu perguntei, porque ele tem falado em plano de ação algumas vezes. Tá? A gente tem falado em plano de ação. Aí eu tomei a liberdade de perguntar para ele, de 0 a 10, que nota ele dá, o quanto ele está satisfeito com o plano de ação que ele tem. Eu não vi o plano de ação dele. Eu não vi, eu nem vou ver, ok? Porque eu não fui contratado para isso, ok? Eu não tenho esse acordo com ele. Porque se o acordo fosse um acordo de planejamento e montar um plano aí seria outro acordo. Eu não tenho esse acordo com ele, ok? Eu tenho o acordo de facilitar o processo dele de se tornar essa pessoa que vai ensinar competências socioemocionais para os educadores em escolas públicas até o final do ano de 2012. Um plano para isso é importante? Eu acredito que é importante ele estar se construindo. Agora, como será esse plano? Esse plano está sendo montado, ele está montando esse plano. E aí, quem trouxe o plano para a pauta foi o cliente, não fui eu. Percebeu isso? Perfeito. Eu só... Ele em algum momento ali no início da sessão, ele disse o seguinte, ó, se eu puder enxergar esse plano com novas ações, com ideias e com 12 meses, porque o meu plano tem 2 meses, é um plano bimensal, e eu quero enxergar esse plano todo, quem trouxe isso foi ele. Por isso que o direcionamento foi esse, ok? Porque ele trouxe. Nas outras sessões ali que vocês têm na plataforma, não é esse enquadramento. Não tem esse direcionamento. O que o cliente trouxe foi algo do cliente, a gente usou essa sessão para ajudá-lo a conquistar o objetivo dele. Algum vai trazer, tá trazendo insights, outro vai trazer o empoderamento, o outro vai tomar uma decisão baseado na experiência que teve, o outro teve mais clareza, o outro ele decidiu mudar algo a partir dessa experiência. Isso varia de cliente para cliente. O plano de ação não faz parte da sessão. Ok? Correto. Ficou claro? Claro. Eu simplesmente apoiei a sessão na expectativa dele e no que ele trouxe antes, que aí já é algo a mais, que aqui, bom, tu está fazendo um processo com o teu cliente, já tem uma história, já tem um histórico, ele já tá se direcionando para algo, e agora no final do processo, tu já deve ter alguns avanços com o teu cliente. Aí. No caso do meu cliente aqui, mais especificamente, ele está lendo, está fazendo curso, está conversando com potenciais parceiros, montou um plano para 2 meses e agora ele quer montar um plano para os 12 meses. Ok? Tá ficando bonito esse negócio, tá ficando bonito, mas eu não estou fazendo força nenhuma. Ok? Tá. Não estou fazendo. Inclusive, nem estou dando nem hoje dei feedback para ele. Eu poderia dar um feedback e dar um empurrãozinho nele aí nessa. Poderia, não poderia? Claro. Uhum. Poderia. Mas mesmo que eu não dê, não vai comprometer o processo, porque o processo está crescendo. Você percebe que ele está crescendo? Sim, sim. Sem fazer força. Faz sentido isso?
Porque a estrutura do processo é muito boa. Essa sessão aqui é uma das sessões mais tops para mim, assim, eu acho que é uma das sessões é uma estrutura fantástica, porque é uma experiência legal ele trazer referências dele, que vão dar ideias, vão dar conselhos para ele, e aí tu leva ele para um ensaio mental, para ele enxergar algo diferente, algo novo. Isso é o ensaio mental, no caso da sessão que eu fiz com outros clientes ali que estão na plataforma, ele já é um ensaio dramático, porque ele é mental e é dramático, porque ele levanta e senta na postura do cliente, aí ele fala como o conselheiro. Dei uma olhadinha lá nas outras sessões lá, que é bem interessante. É bem interessante a sessão com o antenor. O antenor, ele faz esse exercício aí de sair de uma cadeira e sentar na outra cadeira. É uma forma bem interessante de fazer a sessão. No presencial, esse levanta de uma cadeira e senta na outra é top de linha fazer. É muito rico. Respondi, Sérgio? Respondi. Obrigado, Maurício. E aí, com relação à ICF, a ICF está fazendo algo que retira aquela ideia de que o coach é alguém que fica ali apontando tarefas ou aquela regra de que toda sessão tem que ter uma tarefa ou uma ação, ou um desafio. Não necessariamente, porque aí está trazendo uma ideia de respeitar mais o tempo do cliente, respeitar mais o processo de cair as fichas dentro da mente do sistema do próprio cliente. É mais nessa linha aí.